Fala galera, estamos de volta à aula de número 3, mas na verdade esse comecinho da nossa aula 3 é como se fosse o finalzinho da 2. Ficou um tema pendurado da aula 2 que ainda faltava eu explicar para vocês e eu vou utilizar esse início da nossa aula de número 3 para explicar esse tema que ficou pendurado. O tema que ficou pendurado é um assunto chamado de expressões numéricas. O que eu quero dizer com expressões numéricas? Expressões matemáticas tipo esse bichão aqui. Ó. Como é que resolve expressões tipo essa? Como é que eu resolvo expressões tipo essa? São coisas que aparecem no edital de vocês, eventualmente podem aparecer na prova de vocês, dentro da parte de raciocínio matemático, e é muito importante que vocês saibam como se comportar na hora de resolver uma expressão numérica. Bom, falando em expressão numérica, me ajeitar no banco, estou quase caindo aqui do banco. Quase caí. Falando em expressão numérica, eu quero começar com a parte teórica. Não adianta eu começar a fazer um exercício com vocês sem antes falar a respeito da ordem dos separadores. Que papo é esse de ordem dos separadores? Você percebe que numa expressão numérica tem parênteses, tem colchetes, tem chaves. Quem tem prioridade? Quem eu faço primeiro? Primeira coisa que você faz no exercício de expressão numérica são os parênteses. Eles têm preferência, eles mandam mais que todo mundo. Então, se tiver um parênteses no exercício de expressão numérica, saiba, você tem que começar pelo parênteses. Depois, faça os colchetes. Depois, faça as chaves. Então, na ordem de prioridades, quem manda mais são os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Isso em relação aos separadores, né, que separam uma parte da expressão da outra. Agora, em relação às operações matemáticas, quem viria agora? Bom, foi 1, 2, 3, agora seria 4, 5, 6, né? Mas eu vou colocar como 1, 2, 3 aqui. Dentre as operações matemáticas, as que têm prioridade são as potências e as raízes. Depois, as multiplicações e divisões. E por último, as somas e subtrações. Então, a ordem de prioridades, primeiro os separadores, depois as operações. Primeiro você mata os separadores, depois você mata as operações na ordem que aparece aqui. E galera, tem muito aluno, tem muito concursando, que sabe decora a ordem dos separadores, sabe decora a ordem das operações, mas vai fazer a prova no concurso, erra uma questão de expressão numérica. Por que que erra? Porque para você acertar um exercício de expressão numérica, não depende só de saber isso daqui. Depende muito da organização do candidato na hora de fazer a resolução, e depende muito, eu vou dizer que, da paciência, de não fazer sem pressa. Porque às vezes o cara pega o exercício de expressão numérica desse tamanho, ele já quer fazer essa parte, mas essa de cabeça, já soma com aquela, vai dar cagada. Já para. Quando você olha para o exercício de expressão numérica, saiba duas coisas. 1, não é difícil, é fácil. 2, vai demorar demais. Então se você não tiver tempo naquele momento para resolver o exercício, por mais que você tenha certeza que você sabe fazer, deixa para o final. Exercícios de expressões numéricas demoram. Eles não são difíceis, mas eles demoram. Você tem que fazer com paciência, fazer passo a passo. Então, se eu vou fazer um concurso público e cai um exercício de expressão numérica, eu particularmente deixaria para o final. Eu deixaria para ser o último exercício da minha prova. Não porque é difícil, porque ele demora. Ele toma o tempo de uns 2, 3 exercícios. Então eu deixaria para o final, para não ter que fazer tudo nas coxas lá. Vamos começar. Exercício 9. Que está na apostila de vocês ainda da aula 2, tá? Eu estou aqui fazendo um puxadinho da aula 2, estou terminando a aula 2 com vocês aqui no comecinho da aula 3. A expressão blá 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 é igual a... Eu quero saber quanto que dá essa expressão, cara. Quero saber quanto que dá essa expressão. Deixa eu até apagar o é igual a... Vou deixar só a expressão. Quanto que dá essa expressão se eu simplificar? Qual das aquelas alternativas que me diz a minha resposta? Bom, primeira coisa, eu percebo a presença de um parênteses. Parênteses tem prioridade. Então eu vou copiar a linha inteira, eu não vou mexer em nada, eu só vou mexer no parênteses. Então vamos lá. Tenha paciência, hein? 1/3 mais 2 vezes, aqui eu não mexo, 3/2 menos 3/2, abre 2/3 menos, esse é o momento. Vou até trocar de cor. 1/2 ao cubo. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. O resto, galera, deixa tudo do jeito que tá. Ninguém mexe em nada.
O resto deixa tudo do jeito que tá. Bom, me livrei dos parênteses. Só que agora, quem manda mais são os colchetes. Tenho que resolver os colchetes agora. Perceba que dentro desses colchetes existe uma subtração e existe uma multiplicação. Quem manda mais? A multiplicação manda mais. Então eu vou resolver o colchetes agora, mas só a multiplicação. A subtração do colchetes eu vou deixar para depois. Deixei um buraco ali, e naquele buraco a gente vai resolver a multiplicação. Vamos simplificar antes de resolver a multiplicação? Vamos simplificar antes de resolver? 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Pronto. Perceba que ainda existe o colchetes. Se ele ainda existe, ele ainda tem prioridade. Então eu vou copiar a expressão inteira e só vou mexer dentro do colchetes. 1/3 mais 2 vezes 3 meios menos 3 meios. Deixa o colchetes aqui, a gente vai resolver esse colchetes. Estamos na reta final de se livrar do colchetes. Vamos nos livrar desse colchete. Tira o MMC. 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2 dá 4. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 dá 1. Agora, galera, para matar o colchetes de uma vez por todas, se você está copiando o que eu estou fazendo agora, eu quero que vocês parem e prestem atenção numa coisa. Olha para o que está em amarelo. 4 menos 1, 3. Vai dar 3 sextos, certo? 3 sextos, se eu simplificar, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então o resultado do colchetes dá 3 sextos, só que eu não vou escrever 3 sextos. Eu já vou escrever simplificado para 1 meio. Tudo isso mais 1 meio e fecha o colchetes. Opa! Fecha colchetes não, né? Fecha as chaves. Acabou o colchete. Agora quem manda são as chaves. Só que perceba que dentro das chaves tem multiplicação, tem soma, tem subtração. Tem um monte de coisa dentro da chave. Quem manda mais? A multiplicação. Então eu vou copiar essas chaves do jeito que elas estão. E vou resolver só a multiplicação por enquanto. Resolve a multiplicação. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Beleza. Agora, eu continuo tendo as chaves. Só que agora, quem sobrou dentro das chaves, a subtração e a soma estão na mesma ordem de prioridade. Estão na mesma ordem de prioridade. Então eu posso resolver eles de uma vez só. 1/3 mais 2 vezes. Tira o MMC lá dentro. Quem que é o MMC entre 2 e 4? 2. 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 por 2 dá 2, vezes 3 dá 6. Menos 4 por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. Mais 4 por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. 1/3 mais 2 vezes 6 mais 2, 8 menos 3, 5. 2 vezes 5 quartos. 1/3 mais 2 vezes 5, 10. 10 quartos. Claro que eu posso simplificar o 10 quartos. Simplificar o 10 quartos, 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2. E agora eu vou tirar o MMC entre 3 e 2, que é 6. 6 por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. 6 por 2 dá 3, vezes 5 dá 15. 17 sextos. 17 sextos e 17 sextos. Eu vou lá feliz da vida e marco letra I. Galera, percebam que, se for ver bem cada uma das etapas, não foi um exercício difícil, mas foi um exercício que exigiu bastante da minha paciência, de ter que fazer passo a passo cada um dos tópicos. Bom, da aula passada, no material de vocês, eu tinha deixado pendurado os de expressões numéricas, para vocês fazerem depois. Ou seja, o 9, o 10, o 6 já podem ser resolvidos em casa, e o teste em sala 1 também pode ser resolvido.
Esses 4 testes são de expressões numéricas e são os únicos testes que eu ainda não tinha autorizado vocês a resolverem, porque eu ainda não tinha explicado essa matéria. E agora sim, abrindo o material da nossa aula 3 e 4, aula 3 e 4 teremos que falar de razão, proporção e divisão proporcional. Beleza? Então agora finalmente eu vou vir aqui, ó, vou fechar o nosso slide, ó, acabou a nossa aula de número 1 e 2. Estou salvando o nosso slide, vocês não estão vendo nada aí. E agora, de repente, vai aparecer um trecão na tela de vocês, que é o assunto razão e proporção. E esse assunto razão e proporção é o início da nossa aula de número 3. Vamos começar. Bom, primeiramente, que muitas vezes os alunos, os concursandos, as pessoas por aí, elas têm o péssimo hábito de achar que razão e proporção são sinônimos. Dentro da matemática, a palavra razão e a palavra proporção são sinônimos. Não são. Não são. Se alguém te falar que razão e proporção são sinônimos, esse alguém está mentindo para você. Tem a ver uma coisa com a outra? Tem, mas não são sinônimos. Então eu vou dividir a nossa tela em 2 partes. Do lado esquerdo eu vou escrever razão. Do lado direito eu vou escrever proporção. Eu vou explicar esses 2 temas para vocês. Inclusive esses 2 temas vão ser bem importantes no decorrer da nossa aula de número 3. Bom, quando eu falo sobre razão, eu gostaria que logo de cara, quando você lembrar do tópico razão, você lembre da palavra divisão. Razão entre 2 números significa divisão desses 2 números. Significa dividir um número pelo outro. Por exemplo, razão entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Você pega a quantidade de homens e divide pela quantidade de mulheres. Razão entre o número de mulheres e o total. Pega o número de mulheres e divide pelo total. Então, razão vai ser sempre uma fração, né? P sobre Q, com o Q diferente de 0. Claro, o denominador não pode ser 0, não existe divisão por 0. Mas razão é uma fração. Razão é uma fração. Razão é uma fração entre 2 elementos. Não vou nem chamar de P sobre Q, vou chamar de A sobre B. Mesma coisa. Vou usar as letrinhas A e B. Com o B é diferente de 0. Então, razão entre 2 elementos é a divisão desses 2 elementos. Agora, o que significa a palavra proporção? Proporção entre 2 elementos é a igualdade de 2 razões. Quando eu pego A sobre B e igualo com uma outra razão, C sobre D. Lá na matemática básica, lá na tua 6ª série, você aprendeu a ler isso de uma maneira diferente. Assim, ó, A está para B, assim como C está para D. A dividido por B é a mesma coisa que C dividido por D. Isso que é proporção. Quando eu falo a respeito de proporção, eu nada mais tenho do que uma igualdade entre 2 razões. E dentro do tema proporção, tem um negócio importante que eu vou chamar de propriedade. Tem uma propriedade das proporções que é muito importante. Inclusive, essa propriedade ela é conhecida como teorema fundamental das proporções. O que diz esse teorema fundamental das proporções? Você pode pegar uma proporção e multiplicar cruzado. A vezes D igual a B vezes C. A vezes D igual a B vezes C. Essa é a parte mais importante da aula de hoje. Que uma proporção você pode multiplicar cruzado. Se você multiplicar uma proporção cruzado, em ambos os lados da igualdade, você vai chegar exatamente no mesmo resultado. Professor, não entendi. Como assim? Quer ver? Vou pegar uma proporção. 1 está para 2, assim como 7 está para 14. O que significa isso? Que o 1 é a metade do 2, assim como o 7 é a metade do 14. Se eu multiplicasse isso cruzado, daria o mesmo resultado. 1 vezes 14 tem que dar a mesma coisa que 2 vezes 7. E dá. Dá 14 igual a 14. Então, 1 sobre 2 é igual a 7 sobre 14 e eles formam uma proporção. Por quê? Porque ao multiplicar cruzado eu cheguei no mesmo resultado. Por isso que o 1 é a metade do 2, assim como o 7 é a metade do 14. Agora, eu poderia fazer uma cagada aqui. Poderia fazer uma loucura aqui. 1 é a metade do 2, assim como o 3 é a metade do 5. Senhor, mas o 3 não é a metade do 5. Eu sei. Está errado isso daqui.
Prova para mim que está errado. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. 5 não é igual a 6, então essa proporção está errada. Então, para que uma proporção seja válida, eu posso multiplicá-la cruzado. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E esse conceito clareia várias coisas dentro do tópico razão e proporção. Quando eu tenho uma igualdade entre duas e somente duas frações, eu posso pegar essa igualdade e posso multiplicar essa igualdade cruzada. Isso acaba sendo bem útil no decorrer dos meus estudos. Tá, e agora? Agora que eu sei o que é razão, que eu sei o que é proporção, eu quero saber como que isso cai em prova de concurso. Vamos ver. Vamos ver e vamos começar com o exercício de número 1 que está aí na tua tela. Esse é o nosso primeiro exercício quando o assunto é razão e proporção. A idade de João está para de Mário, assim como o 7 está para 8. A soma das idades resulta em 45 anos. Qual a idade de cada um? Bom, eu quero descobrir a idade do João e a idade do Mário. E antes de começar a fazer isso, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Eu gostaria que vocês perdessem a mania que vocês têm de usar x e y para tudo. Ah, é matemática, vou usar x e y. Não. Tente usar letras que te façam lembrar quem são as incógnitas. Se o exercício fala de João e de Mário, eu não vou usar x e y. Eu vou usar j e m. Assim fica muito mais fácil de eu fazer e muito mais fácil de eu raciocinar. Por exemplo, aqui quando ele diz que a soma das idades resulta em 45 anos, eu sei que a idade de João mais a idade de Mário é igual a 45 anos. Beleza. Outra coisa que eu sei. A idade de João está para a de Mário, assim como o 7 está para 8. Isso é uma proporção. J está para M, assim como o 7 está para 8. E perceba que aqui eu tenho duas incógnitas e duas equações. Lá nas aulas de matemática, na parte de equações, vocês vão entender melhor isso daqui. Mas aqui cabe a gente apenas realizar essa continha, esse processo. Bom, o que eu posso fazer? Olha para a primeira equação, J mais M igual a 45. Eu consigo isolar o J. Eu posso passar o mais M para o lado de lá. Fica J igual a 45, o mais M vai para o lado de lá e fica menos M. J igual a 45 menos M. O que eu acabei de descobrir? Que o J é a mesma coisa que 45 menos M. Ou seja, sempre que eu precisar, eu posso trocar o J por 45 menos M. E eu vou precisar. Vai precisar onde? Na equação de baixo. Nesse J que está aqui, que eu acabei de pintar em amarelo, eu vou trocar esse J por 45 menos M. Então, J sobre M, 45 menos M sobre M, é igual a 7 sobre 8. Perceba que essas duas equações são a mesma equação. Eu só troquei o J por 45 menos M. E agora? Agora eu vou aplicar um troço que é chamado de Teorema Fundamental das Proporções. O que diz o Teorema Fundamental das Proporções? Que eu posso multiplicar esse bicho cruzado. 7 vezes M, 7M. 8 vezes 45 menos M, coloco 45 menos M entre parênteses, por favor. Por quê, professor? Porque o 8 vai multiplicar ambos, o 45 e o menos M. 7M igual 8 vezes 45, 360. 8 vezes menos M, menos 8M. Traz o menos 8M para o lado esquerdo. 7M com 8M dá 15M. 15M é igual a 360. M é igual a 360 por 15. Quanto que dá o bom e velho 360 dividido por 15? 360 dividido por 15 dá 24. 24 é o quê? É a idade do Mário. Se eu quiser a idade do João, bom, se os dois juntos davam 45, o Mário vale 24, o João é o que sobra, o João é 21. Tá aí, ó, João 21, Mário 24. 21 e 24 eu vou lá e marco a letra C. Calculei a idade de cada um deles, 21 e 24, vou lá e marco a letra C. E se você fosse conferir, fazendo uma espécie de prova real, 21 mais 24 dá 45.
E 21 sobre 24 dá 21 24avos. Se você simplificar o 21 24avos por 3, vai dar os 7/8 que o enunciado previu. Então tá aí um exercício em que a gente usou o nosso conceito de proporção para conseguir matar. Beleza? Tranquilidade? E agora eu vou para um que é um pouquinho mais avançado, que é uma prova do TRT, 23ª região. E eu quero usar esse exercício para discutir algumas coisas que eu considero importantes dentro do assunto razão e proporção. Tem algumas coisas aí meio desagradáveis que eu quero que vocês pensem e aprofundem um pouquinho mais dentro do assunto razão e proporção. Vamos lá. Relativamente a 2 sessões de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, sabe-se que o número de funcionários de uma excede o da outra em 15 unidades. A razão entre o número de seus funcionários é 7 sobre 12. Nessas condições, qual é o total? Espera aí. O número de funcionários de uma excede o da outra em 15 unidades. Então eu vou chamar uma delas de A e a outra eu vou chamar de B. Quer dizer, A excede B em 15 unidades. Quer dizer que A é igual a B mais 15. O A tem 15 pessoas a mais do que o B. Por isso que eu digo que o A excede o B em 15 unidades. Quer dizer que o A tem 15 pessoas a mais do que o B. Agora vem a parte mais importante do exercício e vem a parte que me deu motivação para fazer esse exercício durante essa aula. Ele diz assim, ó, a razão entre os seus funcionários é igual a 7/12. E agora vem a minha dúvida cruel, mais cruel de todas. É A sobre B, que é 7/12, ou é B sobre A, que é 7/12? Ai, Fer, não faz diferença, faz. Faz. Se você colocar do jeito errado, vai dar errado. É A sobre B, que é 7/12, ou é B sobre A, que é 7/12? Eu estou com dúvida em relação a como posicionar esses caras aqui nos pontos de interrogação. Professor, se é a fração igual a 7/12, o 7 está em cima e o 12 está embaixo. O 7 é menor, o 12 é maior. Quer dizer, quem for menor eu coloco em cima, quem for maior eu coloco embaixo. Tá. Agora, quem é menor e quem é maior? Se o A igual a B mais 15, quer dizer que o A é igual ao B somado com 15. Se o B tem que somar com 15 para chegar no A, quer dizer que o A tem mais gente. Se o A tem mais gente, eu coloco o A embaixo e o B em cima. Por quê? B sobre A é igual a 7 sobre 12, quer dizer que para cada 7 funcionários do setor B, tem 12 funcionários no setor A. Tem mais gente no setor A do que no setor B. Então, nesse caso, no exercício anterior, não era importante pensar nisso. Nesse exercício é importante analisar quem vai por cima e quem vai por baixo. Nesse caso, o maior tem que ir por cima, o maior tem que ir por cima. O maior tem que ir por baixo, quer dizer, né? O menor tem que ir por cima. Então essa análise que não se fazia importante no exercício anterior, ela é bem importante nesse teste aqui. Bom, vou resolver do mesmo jeito que eu resolvi o anterior. Aqui já está pronto, né? O A é igual a B mais 15. Troca esse A por B mais 15. Troca esse A por B mais 15. B sobre A é igual a 7 sobre 12. Só que ali no B sobre A eu vou colocar B sobre B mais 15. No lugar do A eu coloquei B mais 15. Agora dá aquela cruzada, né? 12 vezes B, 12B. 7 vezes B mais 15, 7 vezes B mais 15. Reta final do exercício. 12B, 7 vezes B, 7B, 7 vezes 15, 105. 12B, traz o 7B para a esquerda, fica menos 7B igual a 105. 12B menos 7B, 5B igual a 105. B igual a 105 por 5, B igual a 21. Galera, B igual a 21. Quanto vale o A? Ué, o A é B somado com 15. 21 somado com 15 dá 57. Dá 57, dá 36. 21 somado com 15 dá 36. Tá, professor, mas eu marco 21, 36, o que eu marco? Nenhum dos dois.
O enunciado pediu o total de funcionários. Total de funcionários, A mais B é igual a 57. A mais B é igual a 57, vou lá e marco a letra D. Então, teoricamente, esse exercício na carcaça dele, ele é exatamente o mesmo exercício do anterior. Só que no anterior não era importante quem coloca em cima e quem coloca embaixo. Tanto faz no exercício anterior quem você coloca em cima e quem você coloca embaixo. Quem é o João e quem é o Mário. Agora aqui é importante. Aqui faz diferença no resultado se você posiciona certo ou se você posiciona errado. Por isso que eu quero que vocês tomem muito cuidado. Galera, aula 3 e 4 falam de dois assuntos. Primeiro assunto, razão e proporção, que eu acabei de acabar. E o segundo assunto, divisão proporcional, que é o assunto mais importante dessas duas aulas. Vou deixar o assunto divisão proporcional para a aula que vem. Mas, quem quiser, entre essa aula e a aula que vem, estudar alguma coisa, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Antes de abrir a minha aula que vem, eu quero que vocês façam esse exercício aqui, do TRF. Esse exercício 2 que está na apostila de vocês. Esse exercício 2 é muito parecido com os dois exercícios que eu fiz na aula de hoje. Então o que eu quero? A aula que vem vai falar da divisão proporcional. Tem a ver com razão e proporção? Tem. Mas é outra coisa. Então faça só esse. Resolva esse 2. Tenta entender o que você fez. Se tiver dúvidas, tenta refazer os dois que eu fiz, que são basicamente a mesma coisa desse daqui. A hora que você matar esse exercício 2, aí você volta e assiste a minha aula de número 4. Beleza isso? Bons estudos então e até daqui a pouco. Tchau!